Se você viveu por volta dos anos 90 ou comecinho dos anos 2000, você com certeza conhece os arcades, mais conhecidos também como fliperamas, como é tradicionalmente conhecido no Brasil. Pois é, a galerinha mais nova aí, essa nova geração, com certeza nunca nem sequer ouviu falar. Mas acredite se quiser, era isso que fazia a nossa alegria naquela época. O termo fliperama foi originalmente conhecido pelo estabelecimento que tinha muitas máquinas pinball. Sim, muitos aí já devem saber disso, mas só para esclarecer, antigamente esse termo era conhecido pelo estabelecimento. Hoje em dia é conhecido pelo arcade mesmo, ou seja, pela máquina. Isso porque, naquela época, os arcades começaram a ficar bem populares e eles ficavam juntos no mesmo estabelecimento, no mesmo espaço das máquinas de fliperamas, ou seja, dessas máquinas aí de pinball, as primeiras máquinas, que na verdade foram os primeiros fliperamas da história, né? A palavra flipper vem das alavancas em que você usava para flipar a bola no game do pinball aí. Mas esse termo fliperama, como eu já disse, só ficou popularmente aqui no Brasil. Nas outras regiões possuem outros nomes, mas que não vem ao caso. Eu acredito também que você, assim como eu, já tem várias histórias aí para contar sobre fliperama. Desde que você ia lá no boteco, cheio de mendigo fedendo pinga, para você usar o troco da moedinha do pão para poder comprar uma ficha, chegar em casa e dar aquele migué na sua mãe, ou simplesmente para você matar aula, trabalho, seja lá o que seja. O Ministério da Saúde é diverso. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pra ir lá e ficar jogando no flipper, até desde você guardar o dinheiro do lanche para poder comprar uma ficha para poder jogar também. Sim, eu realmente tenho várias histórias aí. Os fliperamas, como o pessoal tava vendo que dava dinheiro, eles estavam na maior parte dos estabelecimentos, desde fliperama de boteco, como era chamado, fliperama de rodoviária, até que foi daí que saiu o termo daquela versão alternativa, chamada de Street Fighter de rodoviária, que você soltava 1000 Hadoukens, Shoryukens e bugava a tela inteira, era muito da hora. Tinha também bastante em shoppings, que ainda existem até hoje, né? Acredito que shoppings é o único lugar ainda onde podemos encontrar os fliperamas, os arcades com facilidade. Até mesmo em agência de viagem, em cabeleireiros, onde você menos imaginava, tinha um fliperama, em algum comércio aí. Aqui um dos nossos fliperamas está na Barbearia Resenha. Como vocês podem ver aqui, um ambiente muito bom. Pra você ir lá, pagar uma moedinha e poder jogar. Pois é, meus amigos, bons e velhos tempos. E se você acha que a pirataria é de hoje, não, meu amigo, é óbvio que ela vem bem das antigas lá. E nem os fliperamas escaparam disso. Sim, existiram fliperamas piratas. Você com certeza já deve ter visto alguma, aquelas máquinas multijogos, tem máquinas que colocam vários jogos aí. Hoje em dia já é possível fazer isso facilmente através de emulador. Então quer dizer que com o emulador você consegue ter o jogo que você quiser no seu arcade. E falando em arcade, você consegue também montar o seu próprio. Muito da hora. A principal empresa que fabricava e também distribuía esses arcades piratas alternativos, se é assim que podemos chamar, é a Taikorama. E eram nessas máquinas alternativas que tínhamos os famosos Street Fighter de rodoviária ou aqueles jogos todos alterados e coisas assim. Os fliperamas originais, 100% originais, eram mais comuns em shopping centers, nesses lugares aí mais famosos. Nesses barzinhos, botecos, esses lugares aí, era mais comum termos essas versões paralelas de fliperamas, mas que a diversão também era a mesma. Joguei muito The King of Fighters nesses fliperamas aí e garanto que era muito da hora. É lógico que pelos orçamentos serem mais baixos, essas coisas aí, os donos de bar optavam por essas versões. Futuramente, com o avanço da tecnologia, vários consoles aí sendo lançados, o mais fácil acesso à internet começou a desvalorizar um pouco e também a quebrar os fliperamas. Hoje em dia, dificilmente você vai ver um aí com facilidade, virando no shopping, é claro. Existia também as famosas locadoras. É lógico que isso milhares e milhares de anos de luz antes do Netflix existir, né? Também era chamado de Top Game, Game House, cada região possuía um nome, mas no geral era locadora mesmo. Você pagava R$1, R$2 na época para você poder jogar por 1 hora, 2 horas e por aí vai, era muito divertido.
quando começou a se popularizar os consoles caseiros, Nintendinho, Master System, Super Nintendo, Mega Drive e por aí vai, você conseguia lucrar um bom dinheiro com videogames. Sim, muitas locadoras aí se deram muito bem naquela época. Hoje, se você montar um trem desse, você simplesmente fale e perde tudo que você tem. Mas aqui diz que o senhor é conhecido no bairro como falido. Vai tomar no... Sim, pois é. Mesmo se for de videogames de nova geração, o acesso hoje está muito mais fácil, né, pessoal? Realmente, naquela época era bem diferente. Então, basicamente aí, os consoles caseiros começaram a quebrar os flippers de vez, cada vez mais levando ao sumiço, ao esquecimento total. Mas se compararmos naquela época com hoje, podemos dizer que os fliperamas, os arcades, eram equivalentes a, por exemplo, você comparar um PC gamer rodando em 4K, 60 FPS, etc. com um console. É lógico que o PC, como tem a possibilidade de ter um hardware muito superior, vai rodar a maioria dos jogos com mais fluidez. E o arcade é basicamente isso, comparando os consoles caseiros com o arcade era a melhor experiência possível que você podia ter em um jogo. Acredito que você deve lembrar também de quando os fliperamas eram populares. Antigamente, eles eram taxados como jogos de azar. Sim, não era toda a galera que tinha acesso, ele era meio que restrito, você ia lá e jogava escondido. Tinha até pais de amigos meus que eu conheço que não deixavam eles jogar, pois diziam que eram jogos de azar. Eram coisas como poker, bingo, vai lá entender o que o pessoal daquela época pensava, né? E também não faz muito sentido, pois o maior público-alvo do fliperama eram as crianças ou adolescentes, pré-adolescentes, jovens no geral. E como eu citei anteriormente também, o fliperama de boteco, obviamente, ficava dentro de um boteco. Então as crianças tinham que ir lá, se misturar com aquele pessoal bebendo pinga, cachaça, com o pessoal mais adulto, entrar dentro de um bar, começar a entrosar lá e jogar aí. E realmente teve até casos, eu já ouvi muitas histórias assim, pelo menos comigo nunca aconteceu, de o pessoal lá do bar, ou mendigos, ou seja lá o que for, pessoal que tava lá dentro do bar, começar a atrapalhar a molecada que tava jogando, ou querer jogar junto. Tinha aqueles famosos também, pessoal, talvez da mesma faixa etária de idade aí, né? Molecada maior, que roubavam as fichas dos menores, ou ameaçavam, tinham brigas. Várias dessas coisas. Eu, pelo menos, nunca presenciei uma coisa dessas, ainda bem. Mas eu presenciei uma história um pouco parecida que aconteceu comigo, com um carinha lá que queria me passar a perna. Eu vou compartilhar com vocês. Bom, eu tinha lá meus 8 anos de idade. Eu lembro perfeitamente que eu tava jogando Cadillacs e Dinossauros, um jogo exclusivo do arcade, muito bom por sinal. E esse local que eu estava era em uma praia, eu estava em um condomínio, né? Eu e minha família tinha ido viajar, e nesse condomínio, para minha alegria, a alegria de toda a molecada, tinha vários fliperamas, eu lembro até hoje. Tinha Metal Slug, tinha Metal Slug 2, Cadillacs e Dinossauros, Final Fight, e por aí vai. Era incrível, para uma criança aquilo lá era o paraíso. Eu lembro que a ficha na época era cerca de 25 centavos, mas não era muito caro assim. Se você tivesse R$1, dava pra comprar um monte de ficha. Então, meu vô, que hoje já é falecido, ele sempre me dava aquela moedinha pra eu poder ir lá embaixo e brincar ou jogar. Então tinha um menino jogando lá também em outra máquina, mais ou menos da minha idade, não sei se era mais velho, mais novo, e ele começou a pedir fichas pra mim. Sim, eu, como era a minha primeira experiência em um local desse, sem meu pai e minha mãe, jogando sozinho, só com as pessoas lá que eu não conhecia, foi algo totalmente novo. Eu tinha 8 anos de idade, isso eu lembro, e eu fiquei bem perdido, mas não fiquei com medo, porque eu tava me divertindo, e era muito bacana. Então, o menino foi lá e pediu uma ficha pra mim, eu simplesmente, inocentão, lancei a ficha pra ele. Falei, não, pega aí, não sei se ele falou alguma coisa, deu um migué lá no meu ouvido, não sei o que ele falou, mas eu peguei e dei a ficha pra ele. Eu lembro que não foi só uma, não sei se foi 2 ou mais, foi alguma coisa assim, foi mais de uma ficha. Daí meu pai chegou, desceu lá embaixo,
e perguntou, mas você já acabou? Acabou tão rápido? Ele desconfiou, porque ele via que eu, apesar de ser ruim naquela época, morria bem rápido, que eu não ia demorar tão rápido assim. Foi basicamente um flash e minha ficha sumiu. Meu pai estranhou, falou, mas você não gastou todas essas fichas aí? E não sei o que, e tal. Então, eu peguei e falei, ah não pai, eu realmente dei pro menino lá, ele tava pedindo e tal. Daí vocês já sabem, né, meu pai ficou bem bravo, falou que eu não podia fazer aquilo, que ele tinha que comprar. Qualquer coisa, se eles pedissem, ficassem enchendo meu saco, era pra chamar ele e tal. Mas foi basicamente isso. Mas existem histórias muito boas também. Eu lembro perfeitamente que você fazia muitos amigos. Somente de estar lá no local, você conversava. Tinha os mendigos que pediam fichas também. Falava que não tinha dinheiro pra comprar e tentava te engambelar lá. O fliperama também, se o jogo fosse muito requisitado, como Mortal Kombat, Street Fighter 2, as máquinas novas, na maioria das vezes tinha uma fila. Então você ficava lá na fila e ia conversando até chegar a sua vez. Em alguns jogos, bem no arcade ali em cima, perto da alavanca, tinha um papelzinho que talvez o próprio vendedor do estabelecimento colocava, mostrando como fazia os golpes especiais, os poderes ou magias aí de jogos. Mas alguns lugares e estabelecimentos desistiram logo em breve dessa prática, pois sempre tinha aquela molecada malandra que passava a mão e levava esse papel embora. Nos dias atuais, por vários motivos aí, você dificilmente encontra um fliperama legal para você conseguir jogar. É lógico que quando você encontra aí, é 10 conto uma ficha. Sim, hoje eles realmente enfiam a faca, pois a procura é bem menor. Você consegue jogar esses jogos aí de arcade simplesmente no seu próprio computador ou no seu videogame. O acesso está muito mais fácil. Como eu disse também, você pode montar o seu próprio arcade da maneira que desejar na sua própria casa. Então, não tem mais muito motivo dos estabelecimentos terem algum aí. É lógico que tem lugares, até mesmo cabeleireiros hoje em dia que colocam algum aí, essas coisas, mas mais pela nostalgia. É lógico que hoje não dá mais pra ganhar dinheiro com isso. Infelizmente não dá. Foi-se a época de ouro incrível em que nos divertimos com isso. Pois é. Mas então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abraços, até a próxima. Valeu e fui!